Gente, e aí, tudo bem? Tudo certo? Bom, na aula passada, vocês bem se lembram que a gente corrigiu, né, as atividades sobre o poema Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade, que por sinal faz parte do livro Alguma Poesia, que é o nosso livro de leitura aí sobre esse tema, sobre essa parte teórica e que eu espero que vocês aí estejam inteirados sobre o assunto, né? Sobre os poemas dentro desse livro. E a gente falou também, a gente começou a falar sobre esses dois conceitos que a gente já tinha entrado em contato com eles no ano passado, que é o poema e a poesia. Hoje a gente vai retomar, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esses conceitos e vai demonstrar o poema hoje em dia, como que é o meio de circulação do poema nos dias de hoje, com as redes sociais, com a internet aí forte do jeito que é, então como que o poema ainda sobrevive? E vai fazer mais ou menos o caminho de um poema contemporâneo, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai retomar esse conceito, tá? Aqui primeiro nesse slide. Então é importante que vocês registrem no caderno, tá? Que são informações talvez de uma maneira diferente que tá no livro e que vocês compreendam mais, assimilem mais, beleza? Então copia essas conceituações aí no caderno de vocês. Bom, é, o poema é uma estrutura textual. Então, a gente já viu que o poema é o texto estruturado em versos e estrofes, né? É claro que esse conceito de versos e estrofes vai mudar também durante a história do poema, né? A gente vai ver mais para frente que hoje em dia o poema contemporâneo ele destrói um pouco esse conceito de verso e estrofe, tá? Mas conceitualmente, o poema é tido como um texto que é estruturado aí em versos e estrofes, né? É, e a poesia, no entanto, é a maneira de se expressar textualmente. Por exemplo, eu tenho aí um sentimento em relação a um filme e eu vou elaborar esse sentimento em um texto, colocando aí o sentimento em um texto, a essência do que eu senti em um texto. Essa essência a gente chama de poesia. Então, logicamente, há muita poesia em um poema. Por quê? O poema ele é um texto que tem como voz o eu lírico, né? A gente já viu isso também. A voz do poema é o eu lírico, não é o narrador, não é o autor falando, é o eu lírico. E essa expressão do eu lírico, íntima do eu lírico, claro que tem as expressões sentimentais desse eu lírico, ou seja, muita poesia, né? Então, essa expressão em palavras, né, no sentido aí de elaboração do que eu estou sentindo em palavras, eu chamo de poesia. Vocês lembram aí, no ano passado, eu acho que eu até já falei para vocês na outra aula, que a gente fez o exercício de sentir a poesia em outros lugares e vocês elaboraram em frases, elaboraram em pensamento, né? E é exatamente isso que a poesia é a estruturação sentimental através de palavras, né? Através de um texto. E claro que o poema é um texto altamente poético, né? Mas eu posso achar a poesia em outros textos, né? Como a gente chama de prosa poética, por exemplo, certo? Então, vamos no texto, acho melhor a gente ir na apostila para ver isso como que a apostila traz para gente. Vamos aí na página 110. Para mim, estão os conceitos e a gente vai grifar os conceitos para registrar no na apostila, tá? Então vamos lá. Antes de recursos poéticos, vamos voltar um pouquinho, página 110. Conceitos. O uso excessivo da língua escrita ou falada, empregando recursos capazes de produzir no leitor ouvinte sensações e emoções por meio de um ritmo específico e de significação do texto, é o que chamamos de poesia. Então, poesia é o poder criativo voltado para a expressão artística verbal.
né? Exatamente isso, é tentar elaborar um sentimento para eu tentar que o meu leitor sinta exatamente o que eu senti, né? Então, quando você sente alguma coisa em relação, por exemplo, a uma paisagem, e eu vou elaborar um texto tentando traduzir o que eu estou sentindo, eu vou tentar passar para o meu leitor o que eu estou sentindo para também despertar nele algum sentimento. Deu para entender? Então, poesia é uma comunicação entre o autor e o leitor, né? É, é o que eu sinto elaborado em um texto para que o meu leitor perceba o que eu sinto e também seja contagiado a sentir também essa emoção. Beleza? Então, esse é o conceito de poesia. No poema, entretanto, temos um poema quando a poesia se liga a uma linguagem versificada, ou seja, que utiliza versos. Então, o que é o poema? Poema é a composição poética versificada. É um texto que é estruturado em versos estrofes, conceitualmente, lá originalmente, e que passa para a gente alguma sensação, algum sentimento, tá? Então, quando o eu lírico fala de seus sentimentos, né, que está elaborado ali com palavras, ele vai fazer essa troca com o leitor, fazendo com que o leitor entenda ao mesmo tempo o que ele está sentindo e também seja contagiado para sentir junto, beleza? Então, essencialmente, a poesia é o sentimento ali elaborado em palavras e o poema é o texto que tem muita poesia, mas que ele é estruturado em versos e estrofes originalmente, beleza? Então, essa é a diferença entre poema e poesia. E aí, vamos falar da circulação desse poema, dessa poesia aí, e que muda, né? Com o passar do tempo, como o público-alvo muda, né? Os meios de comunicação, a gente tem outros meios, outras plataformas da literatura, a poesia também acompanhou essa mudança. Então, eu preparei aqui para vocês até alguns exemplos é, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, lá na origem, a gente tem o poema casado, não sendo possível o desmembramento aí desses dois, do poema da música, né? Então a gente tem aí uma coisa vinculada. Eu sempre tenho um poema vinculado à música lá na origem, lá na Grécia Antiga. A gente passa também pelas canções da Idade Média. Então a gente tem o poema vinculado, ligado à música, beleza? Então sempre eram canções, ou seja, né, poema ligado à música, que eram feitos pelos nobres. E como não tinha esse desenvolvimento de uma massificação da literatura, a literatura era por meio oral. Eu não tinha aí uma publicação. A gente tem acesso a essas canções, né, antigas, né, da Idade Média, através do trabalho dos copistas, que eram pessoas que pegavam aquilo que escutavam e tinham o dom do letramento, né, tinham aí o letramento e registravam. E a gente tem que enaltecer sempre esse trabalho dos copistas, né, que a gente tem acesso a essas canções antigas através desse trabalho de copiar aquilo que se escutava, beleza? Então a gente começa com o poema cantado, né? Vinculado sempre à música. Ao longo do tempo, poemas com palavras mais rebuscadas tinham como público-alvo pessoas mais letradas. Então, com o passar do tempo, a gente já tem essa separação de música e poema, a gente já começa a recitar os poemas, nem sempre acompanhados por instrumentos musicais, como era obrigatório ali
na Grécia Antiga e na Idade Média, e aí a gente tem sempre observando que o poema era um meio, era um texto muito elitizado, porque as pessoas que faziam eram já pessoas muito letradas, lembrando que o letramento, por muito tempo, era coisa de pessoas ricas, né? A gente não tinha acesso, os pobres não tinham acesso ao letramento, e além do mais, eram feitas também para as pessoas letradas, então era feito por pessoas que tinham é, esse letramento muito acerbado, assim, muito forte, e as palavras escolhidas para esses poemas também eram palavras rebuscadas, eram palavras assim de um vocabulário para quem tinha um vocabulário muito grande para entender. Então, por muito tempo, o poema passa a ser uma forma de expressão elitizada. Né? Muita gente até hoje tem essa impressão de que quem faz poema ou quem lê poema é uma pessoa muito letrada, muito culta, né? Mas a gente sabe que a partir do século XX, mais especificamente no ano de 1922, quando se inaugurou no Brasil o movimento modernista, a gente tem uma acessibilidade muito grande aí em toda a literatura, e claro que o poema também vai ser mais acessível a todas as camadas da população. Por quê? Além do poema ter temas mais simples, né, temas do cotidiano, palavras do cotidiano, a gente tem uma flexibilização das regras. Porque antes a gente tinha um poema além de tudo, rebuscado, palavras bonitas e tudo mais, tinha aqueles poemas super certinhos. A gente já viu aí com os tipos de rima em todo certinho, a metrificação, a versificação, tudo certinho, a métrica, vocês lembram bem da métrica? A gente vai rever métrica, era tudo certinho, era uma coisa muito racional, era uma coisa muito calculada. E com o modernismo, houve uma flexibilização dessas regras. Então, o poema passa a ser mais acessível, tanto para se fazer quanto para se ler também. Então, a gente tem temas cotidianos, palavras simples e essa facilidade do poema traz aí uma abertura maior até para a gente ter o a abertura mesmo de se fazer um poema contemporâneo. Que é poema contemporâneo, a gente vai ver também a apostila atrás, a partir da década de 50 do século XX, a gente tem o poema visual, que vai mudar completamente o que se tinha em mente do que era um poema, tá? Então, lembra que eu falei ali da flexibilização das regras a partir do modernismo? A partir da década de 50, né, com o concretismo, a gente tem uma abertura ainda maior. A gente tem aí poemas que não têm versos, poemas que brincam com o som, poema mais estrutural, com formas mais importantes que o conteúdo. Então, ele vai mudar completamente como a gente enxerga o poema. Isso aí vai ter uma visibilidade maior ainda quando o poema invade as redes sociais e também os novos tipos de edição, né? Brinca também com os tipos de edição. Então, eu tenho aí, vou mostrar para vocês agora, exemplos de poemas no Instagram, exemplos de poemas nas ruas e um exemplo de poema que vai ser publicado conforme uma edição mais visual também. Então vamos lá. Primeira coisa, os poemas no Instagram. Eu separei para vocês 3 contas do Instagram, até para vocês, nesse tempo aí de isolamento, brincarem mais, né? Verem mais, explorarem mais desses Instagrams. O primeiro é o Eu Me Chamo Antônio. É um cara que faz poemas em todos os tipos de plataforma. Então, ele vai fazer poemas em cadernos,
em pedaços de guardanapos, né? Ele vai desenhar junto com escrever, que é muito comum. Vocês vão perceber que hoje em dia, como a gente fala de poema visual, a gente está falando não só de letras, mas letras interagindo com desenhos e até com os espaços em branco. Então, vocês podem ver aí, quando vocês forem explorar mais o Eu Me Chamo Antônio, que ele vai fazer um poema super simples, em branco e preto, em papéis que a gente normalmente não via poemas escritos, e casando sempre a arte com o desenho, né? A escrita com o desenho, certo? E explorem mais do Eu Me Chamo Antônio. O outro Instagram, não sei se vocês conhecem, e tá aí uma oportunidade para conhecer, é o Instagram Um Cartão. Ele faz, esse aí é mais letras mesmo, né? Mais palavras. E ele vai fazer super simples um poema assim de uma frase, várias frases, ou mesmo poemas versificados com versos, né? Mas aí que vai ter uma carga emocional, uma carga poética muito grande. Por que é uma carga poética muito grande? Quando a gente lê uma frase, às vezes essa frase quer dizer muito pra gente. Não sei se vocês já perceberam isso, que uma frase simples pode trazer para a gente reflexões muito diferentes, né? Interpretações muito diferentes. Então é interessante também esse Instagram que brinca com essas situações de interpretação de cada um. De cada um ler uma frase simples e ter um toque diferente em vocês. Então, também explorem aí um cartão, certo? Que ele é mais colorido. O Eu Me Chamo Antônio é bem branco e preto, né? Ele é bem simplão mesmo. E o meu favorito, que é o Pó de Lua, da Clarice Freire. Esse Instagram em específico, ele é muito interessante porque ele, na verdade, nasceu de um blog, né? A Clarice Freire, que é essa moça bonita aqui, ela escreve e ela teve a ideia de fazer um blog, o blog O Pó de Lua, que hoje já acho que já não existe mais, acho que ela é focada mais nos livros dela e no Instagram. E a Clarice, ela vai escrever e vai desenhar também, e ela vai unir isso que ela chama, ela deu o nome de poema visual, né? Ela vai pegar algumas características aí do concretismo, que é a falta de versos, né? Essa liberdade maior, e vai fazer poemas desenhados, né? Interação de poema com o desenho. E ela tem uma história muito legal porque ela é filha de artistas, né? E ela teve sempre esse contato com a arte. E ela teve uma liberdade tão grande que ela fez a própria arte, né? Ela que elaborou esse poema que ela diz ser o poema visual. Então é muito interessante. A partir desse blog, né, ela fez então um Instagram e foi publicado. Esse é o primeiro Pó de Lua. Não sei se vocês estão vendo aí. Esse livro é nascido do blog e depois que virou Instagram, os poemas do livro vão para o Instagram. É muito interessante também o Pó de Lua. Esse é o primeiro e agora tem o Pó de Lua Pó de Lua na Noites em Claro. Também super interessante. Beleza? Então deu para perceber que o poema também é bem diversificado nesse contexto aí de novas plataformas, de novos leitores, de novas formas de demonstrar a literatura. E pegando a internet não como uma inimiga, mas sim como uma aliada, né? Para divulgação do poema, para divulgação da nova poesia, né? Para convocar a gente a sentir poesia também em outros lugares, beleza? Então vamos destacar para mim, na página 110, esse tópico aí de circulação e público-alvo. Com o advento da modernidade,
e o desenvolvimento tecnológico, esse gênero passou a ser publicado em diversos meios de comunicação. Então, a gente tem revista, internet, jornais, livros virtuais, holografia, arte postal, né, que é o que eu me chamo Antônio faz, e vai ser bem diversificado nesse campo. O público-alvo que se destina ao poema varia de acordo com a temática abordadas no texto. Isso aí é meio óbvio, né? A gente tem poemas ainda destinados a crianças, poemas aí para jovens se identificarem e poemas adultos. Isso aí, claro que vai se modelar. Só que a gente tem que prestar atenção que exatamente essa modernização trouxe a acessibilidade, teve uma maior facilidade de leitura do poema. Vocês lembram que eu falei que antes aí de 1922, o poema era tido como um texto elitizado, né? Um texto aí de só pessoas muito letradas, muito estudadas que tinham acesso tanto a escrever poemas quanto a ler poemas. Hoje, o público-alvo é também diversificado nesse campo aí de pessoas comuns lendo poemas, beleza? Então, ó, se o público-alvo de uma revista ou blog é infanto-juvenil, normalmente os poemas nela publicados são direcionados a esses leitores. Em alguns jornais, trazem sessões especiais dedicadas a públicos específicos, como o infantil. Então, isso também, o poema aí moldado a outros públicos completamente diferentes aí da origem, né? É bem interessante também perceber. Público infantil, infanto-juvenil e assim vai, certo? Bom, a gente já viu que o poema ele pode ser moldado de diferentes formas, não é? Ele pode ser aí infantil, junto com desenhos, né? Usando cores, usando o espaço em branco. Só que o poema faz parte do gênero lírico. Vocês lembram disso? Que na teoria aí da literatura a gente tem três grandes gêneros: o narrativo, que aí dentro a gente tem o épico, o lírico e o dramático. O poema faz parte do gênero lírico, né? Que tem como voz aí o eu lírico e o objetivo de passar a poesia, de transmitir a poesia. Só que o poema não é o único que faz parte, a gente tem variação desse poema. E aí eu peço para vocês copiarem o nosso mapinha mental do gênero lírico. E aí eu trago para vocês mais quatro variações desse poema, tá? O primeiro deles é o soneto. O soneto tem 14 versos. Ele é simétrico. O que é isso? Ele tem aí os versos totalmente certinhos, tanto no sentido de metrificação quanto no sentido de rima. No clássico, o soneto clássico, que é o mais estudado e o mais visto, a gente tem esses 14 versos arrumados em 4 estrofes. A primeira estrofe e a segunda estrofe com 4 versos cada uma, a terceira estrofe e a quarta estrofe com 3 versos cada uma. Então, a gente tem o 4, 4, 3, 3. No soneto clássico ainda, a gente tem versos decassílabos, que a gente já viu que são versos que têm 10 sílabas métricas, certo? E aí, normalmente, as rimas seguem um esquema alternadas. Não se preocupe para vocês que não lembram de nada disso, que a gente vai rever isso tudo, beleza? Não há um tema específico no soneto. Então, o soneto é o primeiro tipo de texto lírico que a gente vê como variação de um poema. Ele é um poema com essas características específicas. Outro poema com características específicas é a elegia. A elegia é um poema com tema triste, é um poema fúnebre, é um poema que tem como tema
o tom macabro, né? Então é, ele é muito visto no romantismo, que tem essa carga emocional muito forte. Outro tipo de poema que a gente vê também muito presente nos dias de hoje é o haikai, que é um poema muito breve, que tem origem lá no Oriente, então é um poema que a gente importou do Oriente. Ele tradicionalmente tem 3 versos, e esses versos têm 5, 7 e 5 sílabas métricas. E o tema é a natureza, né? Originalmente é a natureza. Então, fala aí de estações do ano, fala da posição do sol e fala aí desse tema ligado à natureza, beleza? Esse é o haikai, super simplinho, super pequenininho, originalmente com 3 versos. E para terminar, a gente tem a ode, né? A ode é um poema para exaltar, em homenagem a alguma coisa ou a alguém. Então a gente tem a ode à liberdade, ode à solidariedade, ode à paz, ode à rainha da Inglaterra. Então é um poema para homenagear, para falar bem, para exaltar alguma coisa ou alguma pessoa, certo? 2 coisas importantes na ode é o título, né? Ode a, ode ao, que sempre tem, e dentro do poema a gente tem essa interjeição ó minha paz, ó solidariedade, exaltando sempre o meu objeto ali de exaltação, tá? Então tem características gerais aí também nesse mapinha mental e a origem do termo lírico, certo? Então copiem aí, registrem no caderno esse mapinha mental, que ele vai ser muito interessante para a gente começar a falar de recursos específicos do poema, certão? Então, beleza. Então, a gente termina por aqui essa aula. Na aula que vem, a gente já começa falando sobre os recursos poéticos. E aí a gente vai entrar mais a fundo nesses recursos poéticos que vocês já viram, a gente vai rever, vai aprofundar em alguns, né? A rima, a metrificação, o ritmo e assim vai, beleza? Então, coloquem os estudos em dia aí, registrem no caderno tudo que a gente falou dessa aula para a gente dar continuidade, beleza? Então, um beijo para vocês.